Quem sofre acidente de trabalho e fica sem ter como trabalhar pode receber ajuda da Previdência para voltar ao serviço em função diferente. Na mesma empresa, se for possível, ou em outra. E pouca gente sabe que acidentes fora da empresa e do horário do expediente também podem ser considerados acidentes de trabalho. Você sabia que quando você sai de casa, se está indo para a empresa e acontece alguma coisa, isso já pode ser equiparado a um acidente de trabalho? A mesma coisa se tem alguma doença em decorrência das suas atividades profissionais. É claro que quando a gente pensa em acidente de trabalho, pensa logo em alguma coisa que aconteceu durante as suas atividades. Por isso, chama muita atenção o caso dessa empresa. Faz 10 anos que não tem nenhum afastamento por conta de acidentes de trabalho. Acima de tudo, nós queremos que as pessoas voltem para as suas casas e para as suas famílias todos os dias, da mesma maneira saudável como elas chegaram pela manhã. A fábrica de motores em Curitiba tem 150 funcionários. Nas linhas de produção, os riscos estão por todos os lados, entre máquinas e ferramentas. Ainda assim, nenhum acidente grave quebrou o recorde de uma década sem afastamentos. Treinamentos permanentes aumentam a prevenção. Édipo sabe que também é responsável pela própria segurança. É interessante sempre você estar com óculos, protetor auricular, a bota também, né, para se cair alguma peça, a gente maneja peça pesada, né, caso caia alguma peça, e estando protegido, tomando as precauções, né, raramente pode acontecer. É o que podemos chamar de bom exemplo, uma referência para o estado que é o 5º do Brasil em acidentes de trabalho com afastamentos. Esse ano, entre janeiro e maio, 6.903 trabalhadores do Paraná foram afastados de suas atividades e precisaram receber auxílio-doença do INSS. O total do país é de mais de 94 mil benefícios pagos por acidentes de trabalho até maio. No ano passado, foram 363 mortes em acidentes de trabalho no Paraná. O maior número de vítimas fatais foi entre motoristas de caminhão, trabalhadores volantes na agricultura que trabalham com capinação, plantio e colheita, entre outras atividades, e pedreiros. Que se apura que a maioria da culpa é em relação ao empregador, né, que deixa de cumprir alguma norma em relação a treinamento, em relação à orientação, esse trabalhador, fornecimento de equipamentos de proteção individual, que é o EPI. A juíza Valéria Rocha conta que o setor de construção civil tem um dos maiores números de ocorrências. Até pelo estilo do trabalho, né, e pela exigência muito grande do uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual, que às vezes não é utilizado corretamente. Para o Sinduscom, a informalidade aumenta o risco de acidentes. Segundo o sindicato, são cerca de 160 mil operários formais no estado e outros 150 mil informais, que trabalham sem carteira assinada. Empresas que têm cara de empresa e não são empresas, contratam seus funcionários sem que isso esteja com todas as condições de saúde e segurança sendo aceitas. Tem muita obra particular que não tem engenheiro, que não tem um bom mestre de obra, ou seja, não tem as melhores, as condições mínimas de segurança sendo aceitas no canteiro de obra. Em uma construção, o uso de equipamentos de segurança pode reduzir a quantidade de acidentes ou, pelo menos, diminuir a gravidade dos casos. Cai esse número assustadoramente. Por quê? Porque nós, além da obra do empresário, fazer o que tem que ser feito, nós ainda orientamos para que algum detalhe que não esteja correto, fique correto. E cai daí os índices de acidente em mais de 50%. A melhor alternativa para combater os acidentes de trabalho em qualquer ramo de atividade é mesmo a prevenção. Mas, se o funcionário precisar se afastar e passar a receber o auxílio-doença, o INSS também tem um programa de reabilitação. Nós fazemos a avaliação do posto que ele desempenhava e a possibilidade de retorno àquela mesma função. Se isso não é possível, nós temos que intervir junto à empresa de vínculo para que possamos fazer esse retorno do segurado ao trabalho numa função adequada. Veja só a Ana. Ela trabalhava em uma fábrica e teve parte da mão esmagada por uma máquina. Agora, mais de um ano depois do acidente, começou a aprender uma nova função. É tudo novidade. E assim, eu em casa, sem fazer nada, eu estava ficando estressada. E agora não, eu estou renovada, digamos assim.
A gente continua falando sobre esse assunto, agora com o representante da Secretaria de Saúde aqui do nosso estado, para falar um pouco mais sobre os números das mortes e também sobre a fiscalização. A gente viu 363 mortes no ano passado, é um número que é considerado alto. Qual que é a maior causa dessas mortes? Bom dia, José Lúcio dos Santos. Bom dia. A maior causa, quase 50% desses óbitos ocorreram no trânsito. Aí incluídos os acidentes típicos, aquele que aconteceu no exercício da profissão no trânsito, e também os acidentes de trajetos. Então, de 363, quase 50% são acidentes de trânsito. Maioria de homens ou de mulheres? Olha, 93% foram de homens, né? Isso do total, não só de trânsito, total dos 363 acidentes óbitos ocorridos no ano passado, registrado como acidente de trabalho, e apenas 7% mulheres. Por que isso acontece? Tem alguma relação com a ocupação dessas pessoas? Sim, as ocupações de maior risco ainda hoje é exercida por homens, embora a gente perceba nos últimos anos a mulher entrando em mercado de trabalho, em postos de trabalho ainda antes considerado apenas para homens. Então, você vê a construção civil, ultimamente tem empregado muita mulher. A construção civil é também uma dos ramos produtivos que causa bastante acidentalidade, inclusive os acidentes fatais. Quase 20% desses óbitos que aconteceram no ano passado foram por queda, e queda está muito relacionada à construção civil. O que fazer para reduzir esses números? Porque 363 óbitos em trabalho ainda é um número que é alto. É muito alto, para a gente um óbito por dia, então é muito significativo, embora esse número ainda haja uma grande subnotificação em relação, ele deve ser maior. Eu acho que a gente precisa desenvolver uma cultura de segurança na população em modo geral, mas os serviços públicos também, de fiscalização, têm que melhorar. Nós temos feito um esforço muito grande no estado do Paraná na melhoria das notificações, depois da epidemiologia, fazendo com que o serviço de saúde notifique e relacione os casos que são atendidos com a questão do trabalho. Esse é um ponto. O segundo ponto é a própria fiscalização de ambientes e processos de trabalho. Nós tomamos uma medida já nos últimos 2 anos no Paraná que todos os estabelecimentos sob fiscalização da vigilância sanitária, seja de interesse da vigilância sanitária, também devam ser fiscalizados sob a ótica do processo e ambientes de trabalho, ou seja, estender o olhar para a saúde do trabalhador. Isso, com certeza, melhora a presença da fiscalização também nas questões relativas à saúde do trabalhador. Tá certo, agradeço muito pelas suas informações. Conforme a gente estava conversando aqui, o José Lúcio colocou uma situação muito interessante para a gente. Todo mundo na vida ou vai ser empregado ou vai ser empregador. Então, não tem jeito. Tem que pensar na segurança do trabalho e em prevenção acima de tudo. Soler. É verdade, Fernanda. Isso parte principalmente, às vezes, do trabalhador, né? É preciso pensar na própria segurança acima de tudo. Obrigado, viu?